Peguei ele! Que isso? Que maluco. Ele tava aqui! Vocês estão de sacanagem comigo! Em 1994, a história com uma gangue de marombeiros em busca de uma vida de luxo chamou a atenção por conta da burrice e da crueldade dos criminosos. Esse caso foi tão chocante que acabou inspirando um filme de ação com um elenco estrelado, contando aí até mesmo com The Rock. Pain and Gain, ou um título aqui em português ficou como Sem Dor, Sem Ganho. Eu jurava que o título desse filme era No Pain, No Gain, mas não é Pain and Gain mesmo. Olha só, efeito Mandela aí, né? Foi um sucesso mundial, né? Mas será que tudo o que aconteceu naquele filme realmente foi real? A verdadeira história, vocês vão entender agora, é bem mais pesada do que é retratada no longa-metragem. E a gente vai conhecer tudo a partir de agora. A real história que inspirou o filme Sem Dor, Sem Ganho. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O início desse caso aterrorizante teria começado com um homem chamado Mark Stiller, um ricaço empresário e dono de uma empresa de contabilidade de Miami. Ele tinha uma funcionária que era casada com um homem chamado Jorge Delgado. E assim, né, os dois se conheceram. E Mark acabou contratando o Jorge para trabalhar em uma empresa de hipoteca que iria abrir, né? E os dois acabaram se tornando então amigos e até mais do que isso, se tornaram sócios. A confiança na amizade estava num nível de que Jorge tinha até as senhas de segurança da casa do empresário. Porém, essa amizade não acabaria da melhor maneira. Mas antes de continuar, eu quero contar pra vocês que quem tá com a gente nesse vídeo é a Insider. E tá rolando a Black Insider e agora que é a hora de você conseguir investir em camiseta de qualidade. Durante esse período promocional, usando o nosso cupom especial mais os descontos que você já consegue lá no site, você pode alcançar até 40% off. Já pensou? Eu tô falando que agora é o momento, senhores, de você adquirir a sua Tech T-Shirt da Insider. Ah, Marcelo, mas por que eu deveria adquirir uma Tech Shirt da Insider, não uma camiseta normal de algodão? Primeiro, as camisetas da Insider são feitas com tecido tecnológico que vai aumentar e muito a durabilidade dela. Você está duvidando? Se liga só nesse exemplo aqui de uma camiseta preta 100% algodão, depois de 50 lavagens aí, olha só como é que ela ficou. Dá para jogar no lixo, não é? Agora olha só a Insider como continua praticamente nova, sem contar as outras vantagens, né? Como desamassar no corpo, não deixar mau cheiro, ter um conforto térmico, enfim, né? Então não caia no papinho de algodão premium, algodão não sei das quantas. Isso aí é estratégia de marketing para elevar o preço das camisetas. Todos eles vão depredar rapidamente, ao contrário da camiseta da Insider. Se você quer uma camiseta de qualidade que dura de verdade, já sabe onde encontrar. E não esquece de usar o nosso cupom aqui do canal Adivinho15 para você conseguir 15% de desconto. Lembrando que somando com os descontos de kits que já tem lá no site, você pode chegar até a 40% off. Sem contar que usando o cupom do canal você ajuda a gente a continuar com essa parceria e trazer cada vez mais conteúdo para vocês assistirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, fechou? O problema: Jorge gostava de treinar e praticava musculação numa academia que era um ponto de encontro dos bodybuilders ali, né, a chamada Sanjin. E lá treinava aí com seu parceiro, o Daniel Lugo, que era ali o gerente do local. Daniel e o Jorge eram os melhores amigos, né? Tanto que Daniel sempre esteve com o Jorge, incluindo nas reuniões de negócios depois da amizade com o Mark. Só que tinha um problema, né? O Daniel ele demonstrava não ser a pessoa mais confiável do mundo e vivia dizendo ali perto de Mark sobre os golpes que ele já teria dado em empresas durante toda a sua vida. Eu sou um vencedor com um plano de 3 dedos. Achar um cara com dinheiro, fazer ele me dar tudo que tem, fazer da América um lugar melhor, deixar o cara falido e sem a menor noção de quem deixou ele assim. Tanto que o empresário ficou preocupado, né, e pediu para o Jorge dar uma afastada de Daniel, coisa
que acabou não rolando, né? Mas essa preocupação de Mark acabou ganhando mais crédito quando ele começou a ver que a contabilidade da empresa onde ele e Jorge estavam trabalhando como sócios estava um pouco estranha. Isso fez com que ele perguntasse aos sócios sobre algumas transações suspeitas, porém Jorge não quis falar nada sobre as transferências que tinham sido feitas, né? Por isso, Mark decidiu então que não queria mais relações com ele, né? Acabou cortando o contato. O BO é que tanto Jorge quanto Daniel não aceitariam isso muito bem. O plano. Daniel se aproveitou da situação e disse para Jorge que achava que na real Mark era que estaria roubando desde o início da parceria dos dois. Aparentemente Daniel até teria provado isso com algum documento. E assim o cara lançou a belíssima ideia de que eles deveriam sequestrar Mark e fazê-lo pagar tudo que ele tinha roubado. Como Jorge acreditou nisso vindo de um homem que falava numa boa, que dava golpe em empresas, isso eu já não sei. Mas fato foi que Jorge e Daniel contrataram ali Carwick, Stevenson Pierre, John Raimondo e Noel Dorbal, todos da mesma academia, para fazerem um serviço sujo. Com o surgimento da gangue, e após algumas tentativas fracassadas do plano, no dia 15 de novembro de 1994, o grupo finalmente conseguiu executar o sequestro do empresário. O que você tá querendo? Ele ficou o tempo todo vedado num armazém alugado pela gangue que não queria que a vítima soubesse quem eram os sequestradores. A ideia de Daniel e Jorge era de que os bens do ex-amigo fossem todos passados para eles, através de algum documento. E para isso precisariam então passar por escrito tudo o que ele tinha. Só que é claro que Mark não iria passar tudo assim de bandeja, tão fácil. Então os criminosos começaram a agressividade, começaram a espancá-lo. Mark foi espancado, ele acabou só aceitando assinar os papéis, mesmo os documentos, depois de que fizeram uma ameaça para ele, dizendo que estuprariam a esposa dele na frente dele. Aí eles fizeram um acordo e o empresário só assinou a papelada depois que a sua família já tinha conseguido sair do país, inclusive, para tentar mantê-los em segurança. Com relação ao plano de se manter anônimo, isso não deu certo, já que o sequestrado reconheceu a voz de Daniel e logo ligou que Jorge era o único que poderia ter passado informações para ele. O que tá rolando aqui? Eu acho que esse cara sabe muito bem quem eu sou. Não, eu não sei. O seu perfume, Danny. O seu perfume horrível, fedido, nojento de baunilha. Mesmo assim, Mark passou tudo para eles, porque ele não queria que algo ainda pior acontecesse com ele, com a sua família. Porém, os amigos tinham visto, que eles tinham sido reconhecidos e aí decidiram que a única saída da gangue para tentar conseguir eles ficarem ilesos disso, e não serem denunciados, por exemplo, seria que um plano em que o Mark teria que morrer. Era a única saída ali que eles estavam vendo. E agora a história acaba ficando ainda mais sinistra. Um mês depois do sequestro, Mark foi obrigado pelos criminosos a ficar chapadão. Deram bebida para ele lá, isso para que o Daniel batesse seu carro contra um poste, no intuito de fazer parecer como se fosse um acidente. O ex-amigo ali dos caras foi então colocado bêbado dentro do veículo e depois a gangue ainda jogou gasolina e tacou fogo. Mas adivinha o que aconteceu? Mark conseguiu sair do carro vivo, só que obviamente a gangue estava de olho, e vendo tudo. Então eles atropelaram o algoz 2 vezes para garantir que ele tinha partido dessa mesmo. Só que, de novo, o Mark, ele não tinha morrido ainda. Ele seguia com vida, olha só, cara, não era a hora do cara morrer mesmo, Então, ainda depois disso tudo, ele saiu vivo, todo arrebentado, obviamente, mas vivo. Ele foi socorrido com queimaduras, paralisia temporária e com a pelvis quebrada. Mas a memória estava intacta e assim ele contou toda a sua história de terror para as autoridades. Só que tinha um problema, Os policiais não botaram muita fé não nessa história dele, parecia tudo mentira, Isso porque o empresário tinha muito álcool no sangue, aí acharam que essa história era absurda. Eles pensaram que ele só era um homem rico, que não tinha responsabilidade nenhuma, sofreu um acidente após uma noite de bebedeira, O plano B.
A gangue ficou sabendo que Mark não tinha morrido. E aí, não satisfeitos, né, eles decidiram que iriam até o hospital para matá-lo sufocado. Só que o empresário já tinha imaginado que isso poderia acontecer, né? Então ele tinha pedido transferência para um outro hospital, né, numa outra cidade, além de contratar um detetive para conseguir provar que tudo que ele estava dizendo era verdade. Enquanto isso, os marombeiros malucos, né, acharam que a vítima tinha ficado com medo, fugido e que não voltaria mais, né? Eles começaram então a simplesmente dividir os bens de Mark, inclusive a morar na casa dele, dizendo que eram das forças de segurança dos Estados Unidos e que o milionário teria tido problemas com o governo, né, sendo deportado junto com a família. E acredite, eles conseguiram o que queriam, pelo menos num primeiro momento, né? Muito porque ao invés de sossegarem, né, e irem viver a vida, decidiram, depois do primeiro plano super tranquilo, né, fazer uma próxima vítima. Será que foi aí que os marombas ficaram com a fama de burro? Frank Griga. A gangue poderia ter ficado de boa, né? Mas um dos membros ficou sabendo de mais um empresário cheio do dinheiro, um homem húngaro chamado de Frank Griga. Esse ficou rico depois de criar uma empresa de sexo por telefone. Lembrando que a gente está falando dos anos 90, tá? Frank e a sua namorada, Cristina Furton, né, e Noel, eles se conheceram ali por meio de amigos em comum, né? E assim, Daniel não demorou muito para conhecer também eles. Logo, Noel deu a ideia de eles serem a próxima vítima, então, da gangue. A ideia era basicamente fazer a mesma coisa que eles fizeram no sequestro do Mark. Eles teriam que atrair o ricaço e sequestrá-lo. Disseram que eram investidores, né, para conseguir atrair Frank. Tentaram marcar algumas reuniões e tudo mais, só que no começo não rolou, né, porque o Frank não teve interesse em nada. Mas no dia 25 de maio de 1995, convidaram Frank e a Cristina, né, para um jantar de negócios na casa de Adrian. E aí o jantar foi rolando até que Frank foi para uma sala de computadores com Daniel e o Noel. E aí o intuito, obviamente, era falar sobre investimentos, só que com os bandidos ali, os criminosos meio atrapalhados, né, nada acontecia da maneira como previsto. E realmente nada saiu como esperado, né? Do nada, o Noel e o Frank começaram a discutir, a brigar, e simplesmente Noel matou Frank enforcado. Simples assim. Enquanto isso, Cristina estava na sala esperando o maridão, acabou ouvindo a briga. Ela foi até lá, começou a gritar, depois de ver o Frank ali desacordado, né? E aí como que fizeram para Cristina parar de gritar? Mataram ela? Não, aplicaram um tranquilizador de animais chamado Rompum, porque eles ainda tinham a intenção de pegar o dinheiro. Com a mulher toda dopada, a gangue tentou fazê-la falar as senhas da casa ali, dos cofres ali do Frank. Só que a moça não falou nada, né? E assim que o efeito do tranquilizante passou, ela voltou a gritar. E aí os caras tiveram a brilhante ideia de dar mais 2 doses desse tranquilizante para ela. E daí o que aconteceu? Daí dessa vez não teve jeito, né? A Cristina não aguentou e acabou morrendo. O Noel e o Daniel levaram os corpos do casal para o armazém e 2 dias depois eles desmembraram os corpos, separaram os pés, as cabeças e as mãos e depois tentaram queimar para poder dificultar a identificação dos corpos. Só que a gente está falando da gangue mais burra de marombas da história, né? E é óbvio que eles não conseguiram queimar os corpos. E aí por isso eles dividiram o restante, né? E aí os restos mortais foram colocados dentro de um tambor que foi jogado posteriormente num lago da cidade, né? Isso mesmo, num lago, e esse lago era movimentado, por sinal. Eles ainda tentaram entrar na casa de Frank, né, para tentar pegar algum dinheiro, mas sem as senhas eles não conseguiram. Então decidiram ficar só com o carro do magnata aí, né, que ele dirigiu no dia da morte para ir até lá, que era uma Lamborghini amarela. Eles limparam a casa de Noel, que estava cheia de sangue, e foram ali continuar tentando, né, viver a vida tranquilamente. O início da queda. A mulher que cuidava da casa de Frank chegou à casa dele e viu que não tinha ninguém lá, a não ser o cachorro da família. E aí, sabendo que aquilo não era normal, ela ligou para o casal para tentar entender o que estava acontecendo, só que não teve retorno, óbvio. Tentou também falar com pessoas próximas de Frank e da Cristina, também ninguém sabia do paradeiro do casal, e aí com a preocupação, né, ela acabou resolvendo entrar em contato com as autoridades. Na manhã do dia 31 de maio de 1995, um amigo de Frank viu o carro dele sendo dirigido por pessoas que ele considerou estranhas.
Ele seguiu o carro e reconheceu Daniel e chamou a polícia. E aí, lembram do Mark, né, o primeiro sequestrado? Então, ele seguia na luta tentando juntar provas, né, para convencer as autoridades de que a história que ele estava contando era verdade. A polícia não deu muita moral na época, mas quando essa denúncia do amigo de Frank chegou até eles, e com o nome de Daniel envolvido, as autoridades ligaram uma coisa na outra, né, e decidiram ouvir o detetive que Mark tinha contratado e passaram então a unir os casos e entender o que estava acontecendo. A gangue estava com os dias contados. No dia 2 de junho de 1995, a polícia começou então a cumprir os mandados na casa dos membros da gangue. As autoridades encontraram ali objetos roubados do Mark, o carro de Frank e vestígios de sangue do casal. Daniel Lugo, nesse tempo, tentou fugir para as Bahamas, né, mas ele foi preso 5 dias depois em Nassau por uma força-tarefa e foi trazido de volta para Miami num voo comercial. No dia 10 de junho, Daniel contou onde estavam os corpos e não disse mais nada. As autoridades então encontraram os barris com os restos aí dos assassinados, porém todos sem pés, mãos e cabeça. Ficaram quase impossível a questão da identificação. Acabou que a polícia deu um jeito e identificou o corpo de Cristina pelo número de série do seu silicone. É mole, cara, olha só que doideira, né? E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, 2 próteses de silicone de 750 ml. eles usaram o número de série do fabricante como identificação. Um mês depois, uma ligação anônima contou onde estariam ali as outras partes dos corpos, dando praticamente por encerrar o caso. A sentença. Com os acusados todos pegos, o julgamento só aconteceu no dia 24 de fevereiro de 98, né? E aí, vamos entender a sentença dos criminosos. Então, o Daniel, né, o mais sanguinário ali, criminoso de todos, ele foi sentenciado à pena de morte. Ele recebeu a sentença por 16 acusações e se declarou culpado em todas elas, além da acusação que foi o motivo pela sua pena de morte, que foi o homicídio aí, o desmembramento de Frank e da Cristina. Daniel Lugo e Adrian Durbal foram condenados por duplo homicídio, chantagem, tentativa de extorsão, roubo, tentativa de assassinato, assalto à mão armada, arrombamento, lavagem de dinheiro e falsificação. O júri só levou 14 minutos para condenar os dois à morte. Ele também chegou a recorrer ao pedido, tentando ali o perdão da Corte Suprema americana para tentar conseguir uma melhora, né, ao invés de ir para o corredor da morte, pegar prisão perpétua, só que não deu certo, né, ele segue esperando a sua execução até hoje. E é impressionante como é que essas coisas também demoram para acontecer, né. O Noel Durbal, ele também foi sentenciado à pena de morte, só que com as leis ali, a pena de morte acabou mudando algumas coisas, né? Num determinado momento, em 2017, ele conseguiu recorrer e aí ele teve sucesso, né? Então ele teve a pena anulada, acabou pegando prisão perpétua só. Já o John foi condenado por 39 acusações criminais, que incluíam 2 acusações de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio e extorsão. Na véspera do julgamento, a promotoria chegou a oferecer um acordo para que ele recebesse 9 anos de prisão estadual. Na época, ele já tinha cumprido 2 anos e meio, né, que ele já tinha sido preso. John não quis o acordo e, no final das contas, ele foi condenado a 56 anos de prisão. Os outros membros da gangue pegaram ali um pouco menos de tempo, né? O John Raimundo, ele foi indiciado por alguns crimes, entre eles a acusação de sequestro, onde foi condenado ali a 8 anos, cumpriu a pena e foi liberado em 2002. O Wick, ele foi condenado a 10 anos de prisão e o Pierre a 7 anos. Já o Jorge Delgado, né, que foi a primeira peça dessa história toda, foi fundamental no processo contra os membros da gangue, né, e ele testemunhou a favor do Estado e por isso recebeu só a sentença ali de 2 penas, né, que juntas somavam cerca de 20 anos de prisão. Mas ele cumpriu só 7, foi libertado em setembro de 2007, porém, em 2008 ele foi preso de novo por roubo, recebendo 1 ano de liberdade condicional. Atualmente ele vive normalmente, né? O julgamento contou com várias provas e testemunhas, incluindo a primeira vítima, seu ex-amigo e sócio, né, o Mark Schuyler. Atualmente só Daniel e Noel continuam presos. O filme Pain and Gain, ou em português, Sem Dor, Sem Ganho, foi baseado nessa história e lançado em 2013, com direito a Mark Wahlberg, The Rock e Anthony Mackie no elenco, né? Um elenco muito bom, e por sinal. Eu assisti esse filme, cara, faz muito tempo. E, sinceramente, vendo esse roteiro aqui, dá vontade de assistir de novo. Porém, por ter sido produzido ali como um filme de ação e comédia, ele dividiu opiniões, né? A crítica dos especialistas mesmo já parece não ter sido muito boa, e quem não gostou nada mesmo foi o Mark, a vítima real ali,
que sobreviveu da gangue, né? Ele achou um absurdo o filme sobre esse caso ser representado de um jeito, né, leve e engraçado, né? Porque o filme não é No Pain No Gain, né? O filme Pain and Gain, né, que é o Sem Dor Sem Ganho, é um filme meio que de comédia, né? Ele tem todo aquelas loucuras lá mesmo, o desmembramento, as mortes, mas ele acaba sendo mais engraçado até. E aí ele chegou até ali, de acordo com o jornal New York Post, acabou rolando até um processo do Mark ali contra o filme, né, que parece ter acabado num acordo e Mark recebendo uma indenização. Em 2013, o próprio Shiler, ele ainda lançou um livro contando, né, sobre o que realmente aconteceu com ele durante o tempo que ele ficou sequestrado pelos criminosos. Mas o que não podemos negar é que o filme, tendo uma boa crítica ou não, ele foi um sucesso de bilheteria. Vendeu aí mais 3 vezes o orçamento investido. E as pessoas comuns, né, parecem ter gostado do filme. Alguns até descobrirem, né, que a história real é bem mais bizarra do que apresentada pelo pessoal de Hollywood, né? Bom, e você sabia que esse filme tinha sido baseado nessa história, né? Será que seria uma boa ideia eles fazerem esse filme de novo, né, com outro elenco, outros atores, só que dessa vez talvez mais fiel, sabe, mais pesado, trazendo o tom mesmo que merece essa história, né, porque não tinha nada de engraçado nessa história? Será que daria sucesso também ou não? Porque o filme Pain and Gain, ele acaba sendo um sucesso muito por conta da zoeira mesmo, né, tem o The Rock ali, os caras loucão, treinando e ao mesmo tempo que sequestra o cara, sabe, então essa zoeira toda, acho que acabou fazendo um sucesso do filme. Eu não sei se um filme mais pesado mesmo também faria tanto sucesso. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau.